Graças a Deus. Amém. Vamos começar? Vamos? Amém. Jesus, Senhor, me achego a Ti, ó, dai-me alívio mesmo aqui, o Teu favor estende a mim, aceita um pecador. Amém. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Graças a Deus. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Graças a Deus. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, Tu fez-me prestes a morrer, Jesus, a Ti me vou render, aceita o pecador. Amém. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Graças. Ó, vem agora, Salvador, Tu, Cristo, só és meu Senhor. Ó, salva-me por Teu amor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, Glória a Deus. porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Bonito esse hino, né? Lindo. Muito bonito. Nunca estava aí uma? Amém. 196. Esse todo mundo conhece, né? Amém. Hã? Todo Graças mundo a conhece. Deus. 196. 196. Vem cear, todo mundo conhece? Amém. Vamos lá. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar.
transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou cantar mais um? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Nossa, hino é lindo, hein? 230, vencendo, vem Jesus. Amém. Bonito esse hino. Vamos lá? Amém. 230. 230. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos lá? Amém. 230. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor pautenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus.
onde encarar. E os remidos triunfantes em fulgor vão cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Graças a Deus. Amém. Quer cantar mais uma? Deixa eu ver. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. 183. Eu já cantei tudo que eu marquei aqui. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. 278. 2,6. Vamos cantar? 278, os guerreiros? Graças a Deus. Vamos? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcharem por luta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dar depressa, não vaciles, hoje Deus te chama. Graças a Deus. Para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Graças a No Deus. lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
ser remida. Mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se Graças trava, a Deus. no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos orar para as ofertas? Vamos? Vamos ficar todo mundo de pé, fazer uma oração para as ofertas? Graças a Deus. Bondoso Deus, Sim, Pai Senhor. Celestial, Graças te agradecemos mais uma vez, Pai, por estarmos aqui em tua presença. Graças te damos, Te Senhor. pedimos, Pai, que abençoe a cada irmão Amém. que irá ofertar, que irá dizimar, pois cremos, que, Pai, que o maior dízimo o Senhor tem pago Amém. para cada um Graças de te nós, damos, Senhor. dando teu Filho amado para morrer por cada um de nós. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por nos amar. Repreenda Graças o mal, te damos, Senhor. o devorador da vida de Sim, cada Senhor. um, grande Pai. E abençoe a nossa noite, pois te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Ah, isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa misericórdia. Graças te damos. Amém. Obrigado, Pai, por isso que tem. Glória a Deus. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Mais uma vez. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Vocês creem que foram encontrados pelo Senhor? Amém. Amém. Estávamos perdidos, não estamos mais. Amém. Porque você conhece o Senhor pela revelação da palavra. Amém. Graças a Deus. É somente pela revelação da palavra que você pode saber o que é Deus e quem é Deus. Amém. O mundo está caminhando de passos largos para o inferno. É difícil dizer isso, mas é a realidade que está acontecendo sobre as pessoas. Elas não se preocupam em querer saber quem elas são, de onde vêm, e também não sabem para onde vão. Mas você tem residência fixa. Amém. Graças a Deus. Amém. Você saiu de um lugar, você saiu de Deus. E agora o conhecimento da doutrina de Cristo está mostrando para você para onde você vai. Amém. Jesus disse, eu vim de Deus e volto. Ele disse que que nós somos irmãos dele. Então se ele veio de Deus e volta, o seu trajeto é o mesmo. Amém. Seu trajeto é o mesmo. Amém? Amém. Tem uma criança para ser apresentada aqui. Sim.
Nós vamos ler, antes disso, nós vamos ler em Mateus 19. Pedir para o irmão Claudinho já ler para nós. 19, versículo 13 e o 14. Mateus 19. Também quero pedir uma oração para ele também, que ele tem 2 pedidos de cirurgia para fazer. A gente vai fazer a apresentação dele, né? Aí no final do culto, nós faremos a oração por ele. Amém? Mateus 19, Versículo 13 e o 14 para nós. 13 e 14. Chega próximo Ficar de aqui. pé? Ficar de pé? Tá fácil aqui, Claudinho. Eu vou aqui nas escrituras. Amém. 19, Versículo 13 ao 14. 13 a 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe expusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém, é isso. Graças a Deus. Então você não pode impedir uma criança. É verdade. Jesus não estava dizendo que tem que ser filho de crente para que seja apresentado na igreja. Tem pastores que não apresentam. Os pais congregam em alguma igreja, pertence a esta igreja? Não, então não podemos fazer isso. Mas nós sabemos que Jesus disse para não impedir. É verdade. Porque as crianças, elas estão vindo para nos substituir. Elas estão vindo para nos substituir. Então você pode estar orando para um eleito e você não sabe. É verdade. Amém? Então vamos orar por ele. A irmã pode trazer ele até aqui. Amém? Como que é o nome dele? Enzo Gabriel. Enzo Gabriel. Nome de anjo. Feche os olhos, vamos orar por ele. Bondoso Deus, Pai Celestial. Senhor, aqui está o Enzo Gabriel, ó Pai. Se ele está aqui, ó Deus, é porque a mãe dele crê Amém. que todos que chegarem diante de Ti, ó Pai, Amém, Senhor. apresentados Cremos. de acordo com a sua Escritura, será aceito, ó Deus. E aqui está essa criança, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, cuidar, Senhor. Se é um eleito que está aqui, uma semente do Senhor que está aqui, ele está sendo apresentado diante de Ti. Independente do que o homem pense, independente do que o homem fale, quem dá a última palavra é o Senhor. Amém, Senhor. Cremos. Pai Santo, entrega essa criança agora em suas mãos, ó Pai. Amém, Senhor. Apresento ela a Ti. Pai Santo, que tudo que for contrário a Deus, essa pequena mente, que o Senhor possa purificá-la, Senhor. Amém, Senhor. Porque a sua palavra diz, se tratando de Jesus, quando ele era uma criança, a palavra dizia que a criança crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Amém, Senhor. Que essa criança, ó Deus, possa crescer com sabedoria do Senhor, Amém, Senhor. diante do Senhor e diante dos homens. Amém. Pai Santo, que esse ato possa ser recebido pelo Senhor nesse momento. Não somos nada, Senhor, mas o Senhor é tudo em todos. Amém. Graças Te agradecemos por esse momento, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou, graças a Deus. Vamos ler em Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17, para que nós possamos começar a nossa pequena palestra, pequeno culto. É a irmã que você tinha dito que viria, né? É a irmã que você tinha dito que traria criança, né? Isso. Irmã Sara, é isso? Perfeito, já falei pra você. É, bem-vinda, irmã. Ela apareceu de repente, eu falei, tá bom. Bem-vinda. Que não só a criança, mas que a irmã possa absorver aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Porque o caminho de Deus, a palavra diz que nem os loucos errarão. Amém.
Você pode ser um louco para as pessoas, ser algo fora para outras, mas para Deus você é precioso. Você foi predestinado para essas coisas, amém? Mateus, vamos ficar de pé, por favor? O irmão Claudinho disse que esse barulho não acontece aqui, né? Mas Satanás ele faz isso para tirar o foco da palavra, mas não vai conseguir, né? Então em Mateus capítulo 3, versículo 16, está escrito: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado a Deus por esse momento, pelo companheirismo de sua palavra. Peço nesse momento pelos irmãos, Pai, que estão acompanhando pela rádio, que estão conectados conosco nesse momento, ó Pai. Que o Senhor possa visitar a cada um deles, ó Pai. Abençoe a minha família na cidade de Jundiaí, os irmãos na cidade de Itatiba, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, cuidar dessas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa dosar o alimento a cada um de seus filhos nesse momento, ó Pai. Pai Santo, um alimento sem gordura, um alimento, ó Pai, sem muito tempero. É justamente o alimento balanceado do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus. Peço encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo, que não só esses possam ser beneficiados com a sua palavra, mas cada um que ouvirão, Pai, essa pregação. Te damos graça pelo culto de Santa Ceia que estamos realizando aqui na cidade de Itapuí, Senhor. Pai Santo, estamos diante de mais uma parte da Tua palavra. Mais uma semente do Senhor aqui, ó Deus. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, tome esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Graças a Deus. Amém. E Ele está presente no nosso meio mais uma vez. Se o encontro foi marcado com Ele e a palavra é dele, você não precisa de mais nada, né? Amém. Você já está bem acolhido por Ele. Amém? Então você observa que onde nós lemos aqui, tem dois seres envolvidos. Amém. Um que é o Filho de Deus e o outro que é Deus mesmo que desceu para habitar em seu Filho. Porque é somente Deus que pode realizar o trabalho. Amém. Jesus, ele viveu 33 anos e aos 30 anos Deus habitou nele. Amém. Aí você diz, aonde Jesus estava, né? Onde Deus estava? É que Deus tem um momento certo, né? Para estar habitando
e fazendo com que a sua palavra se cumpra. Amém. Graças a Deus. Então, quando Jesus foi batizado, saiu logo da água. E a voz de Deus dizendo, esse é meu filho. Quando a igreja, quando Pedro recebeu a revelação da palavra, Pedro não recebeu a revelação que Jesus era o Pai. Pedro recebeu a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Amém. E Deus enviou um profeta nesse último tempo que você está vivendo, que já não está mais aqui. Observa como a coisa já está adiantada. Deus enviou um profeta que já não está mais aqui, e a palavra permanece. Amém. E o que esse profeta veio fazer? Ele veio para converter a fé dos filhos aos pais. Amém. Qual que era a fé que os pais apostólicos tiveram? Que Jesus é o Filho de Deus. Amém. E qual que é a mensagem hoje que você tem aprendido? Que Jesus é o Filho de Deus. Então você tem que ter a mesma mentalidade que os apóstolos tiveram. Se você tem a mesma mentalidade deles, é porque não é mais a sua mente. Amém. É a mente de Deus em você. É por isso que Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Amém. Se você quer entender o que Deus está fazendo hoje, você tem que esquecer seus pensamentos. Você tem que se livrar de você mesmo. Amém. O mundo está hoje, você já ouviu aquela frase, salve-se quem puder? O mundo está assim. O mundo está assim. Mas os filhos de Deus estão ancorados na palavra. Amém. Eles estão firmes na palavra. Então nós estamos vivendo num tempo onde a mensagem ela chega a ser igual. Ou quase igual. Que nem eu estava comentando. Cheguei na farmácia para ver o medicamento essa semana. E tinha 2 medicamentos ali. Um era R$23, outro era o dobro. Aí eu chamei a farmacêutica e disse, viu, qual que é a diferença desses 2 medicamentos aqui? Ela disse, nenhuma. É assim que está a mensagem hoje, viu? Não tem nenhuma diferença. Eu falei, não tem nenhuma diferença, mas o preço está abissal. Um é 40 e tanto, outro é 20. Ela falou assim, não é. É que esse aqui ele é genérico. Gente, vocês tomam cuidado com esse negócio de genérico. Nunca teve tanta morte como tem hoje. Esse aqui é genérico. Você vai, o original está R$100, o que não é está 50. Toma cuidado. Você toma cuidado com isso. E assim está a mensagem hoje, uma mensagem genérica. É quase igual. Deus não permite certas coisas, mas a genérica permite. É quase igual, é só o laboratório que é outro. É isso que eles falam para você, é que é outro laboratório. Então, se é outro laboratório, são outras pessoas conduzindo aquele medicamento. Vocês observam que é só o natural, é só o original que permanece. Tem um refrigerante famoso aí, que as pessoas fizeram outro semelhante, com um nome quase igual, que já não existe mais. Mas o original tem permanecido. E quando você vem para a palavra de Deus, esses genéricos eles vão até uma certa altura, mas o original ele permanece. Amém. O original ele é mais caro. Glória A palavra de Deus ela é mais cara. O genérico ele é mais barato. Ele vai oferecer para você aquilo que Deus não oferece. É verdade. Deus disse, eu não permito isso. Mas aí o pastor é genérico também. Ele não é original. Aí ele fala para os irmãos, viu, irmão, mas tal coisa pode, mas a palavra está dizendo que não. 2, 3 casamentos pode, irmão, mas a palavra diz que não. É verdade. Um pastor genérico não é original, por mais que pregue muito bem. Doutrinas iguais. Você vai perceber quando você fazer o teste da palavra. Quando você começa a conversar com a pessoa, você vai ver o espírito que está nela. Esquece esse mundo genérico. Esqueçam isso.
Por isso que Jesus está dizendo aqui que Jesus em João 30, 10, 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então as pessoas, elas já afirmam, através de um ensinamento genérico, elas afirmam que Jesus é o próprio Pai. Porque quando ele diz, eu e o Pai somos um. Mentalidade unicista. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Sobre essa mentalidade unicista. Você tem visto isso dentro da mensagem. Se você tem um pregador da mensagem que diz, que trouxe a doutrina, ele disse, eu não sou isso. Eles estão dizendo que ele é, então eles estão pregando uma doutrina que ele não pregou. Se é uma doutrina que ele não pregou, é uma doutrina igual. É um genérico. Fica com o original. Independente do que eles vão pensar, do que eles vão achar. Ah, mas lá é muita gente. A palavra de Deus, ela não atrai muita gente. Jesus tinha 12 e um era o diabo. As pessoas não queriam saber da palavra. Então elas querem uma palavra igual, que não exige muito delas. Vocês estão aqui, vocês são a minoria porque Deus é exigente. Amém. Deus é exigente. Por isso que Deus não podia mandar outro a não ser Ele mesmo, porque Ele é exigente. Amém? Amém. Graças a Deus. E todas essas coisas você aprende depois da mensagem do sétimo anjo. Olha o que o William Branham nos diz na mensagem. Senhores, é esse o sinal do fim? Porque o fim está aí. Não vai chegar, você já está vivendo a mensagem do fim. O Branham disse, o livro que está escrito dentro. Então, completado, quando este anjo cessa. O profeta disse, agora, por favor, entenda isso. Ele queria que você entendesse. Esse anjo que cessa a mensagem é o profeta da última era. Ele disse, quando a mensagem do sétimo anjo é completada, eu vou parar aqui um pouquinho que tem uma vírgula aqui. Gente, quando a mensagem do sétimo anjo é completada, o que é uma mensagem completada? É uma mensagem terminada. Depois que essa mensagem é terminada, e que mensagem que é essa? Ele está citando para você aqui, ó. O mistério da deidade, o mistério da semente da serpente, todos os outros mistérios de todas essas coisas. Filho eterno, como eles falam a respeito. Como ele pode ser um filho eterno, quando a eternidade nunca começou ou nunca termina? Amém. Como que um filho tem princípio? Todo começo tem um fim. E se teve um começo, não é eterno. Falando de Jesus. E um filho é algo que é gerado. Como pode fazer sentido? Vocês observam como que o William Branham está fugindo disso? Então, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando aqui. Porque o William Branham está dizendo depois que a mensagem do sétimo anjo é completada. Amém. Então, depois que essa mensagem é completada, depois que ele pregou o mistério da deidade, ele pregou todas essas coisas, semente da serpente, tudo isso. Depois que a mensagem foi completada, você ouviu tudo que foi pregado, certo? Amém. Aí o profeta saiu de cena. Agora Deus vai vir naquilo que ele pregou. Amém. É isso que está dizendo para você aqui, ó. Depois que a mensagem terminou. Depois que o profeta terminou de pregar. Agora Deus está vindo naquilo que ele pregou. Amém. Para vivificar para você. Você entendeu que estamos em outra fase agora? Amém. É uma fase diferente da fase que o William Branham estava pregando aqui. Porque a palavra tinha que ser falada para a vida vir na palavra. Amém. E quando você ouviu a palavra que o profeta falou,
Ah, ele não está mais aqui, tudo bem, mas foi pregada. Você está lendo. Depois que terminou tudo. Você ouviu, agora o Espírito vai vir naquilo que você ouviu para vivificar. Glória a Deus. Então, se eu ficar esperando algo mais, se eu ficar no ministério das fitas, ficar no ministério de... Ele saiu do trono, ministério dos unicistas. William Branham combateu os unicistas. Você precisa saber o que é isto. Por que eu estou voltando essas coisas aqui? Porque tem pessoas que não conhecem. Tem pessoas que não sabem o que você já sabe. É verdade. Tem pessoas na mensagem que você olha no retrovisor, você não enxerga elas. Vocês estão longe. Amém. Vocês estão bem na frente das pessoas. Vocês estão no tempo de Deus. As pessoas não estão. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ver algumas coisas aqui que o William Branham disse sobre o unicista, sobre a unidade, unicidade. Então se você tem um profeta que nunca afirmou que ele é unicista, por que você vai afirmar? Então o irmão Branham nunca alegou ser unicista. Então vamos ler algumas mensagens que nós já lemos. Mensagem à deidade explicada. O profeta disse: muitas pessoas que escutam isto diriam: o irmão Branham é unicista. Ele disse: eu não sou. Amém. Mesmo ouvindo isso, eles continuam, os genéricos, apesar que esses daqui ainda não são genéricos, ainda estão longe. Essas pessoas, elas dizem que ele é. Ele está dizendo: não, não sou. Ele diz: eu penso que ambos estão errados. Gente, se ambos estão errados, é porque não estavam caminhando com ele. É verdade. No concílio de Nicéia, que começou essas coisas, eles quando o então imperador Constantino, quando teve o banquete em Baal Peor, eles chegaram numa decisão entre eles lá. Um diz que Deus é uma pessoa, outros disseram que Deus é 3 pessoas. E de lá até hoje existe esse espírito unicista e trinitário. É verdade. Que na verdade é apenas um espírito que pegou essas pessoas. Satanás enganou todos eles. Todos que não atingem a revelação da doutrina de Cristo, o espírito do anticristo pega ele. Pensa que está na palavra, mas não está. Pensa que está ouvindo a mensagem pura, mas é genérica. Por que é genérica? Porque é igual. Mas o laboratório é outro. Amém. Eu penso que ambos estão errados. Unidade e trindade. Ele disse: não para ser diferente, mas sempre há o meio da estrada. Está entendendo? O meio da estrada, ele está dizendo: eu não estou nem com a direita, nem com a esquerda, eu estou no centro do caminho. Se o profeta já vinha combatendo essas coisas lá atrás, por que as pessoas estão unidas nisso ainda? É porque não tiveram a revelação da palavra. Amém, é verdade. Não tiveram a revelação que Pedro teve, que o anjo precisava unir ambos, tanto nós quanto os irmãos primitivos. Amém. Amém? Amém. E o irmão Branham também nos disse que Deus não é um como o nosso dedo é um. Porque o unicista, eles pensam que Deus, ali está Jesus, e não é dessa forma. Que nem nós estávamos conversando, irmão Claudinho, é muito profundo sobre a imagem do Deus invisível. Amém. Jesus, ele era um mistério. Ele era um mistério. Porque naquele corpo estava habitando Deus e seu Filho. Aí você fala: mas Jesus não é o Filho de Deus? Antes que Jesus viesse no corpo de carne, o Filho de Deus já estava com o Pai. Amém.
Irmão Branham disse na mensagem, mostra-nos o Pai. Ele disse, há um só Deus. E eu difiro e discordo com a organização de Pentecostes, que chama a unicidade como seu dedo é um. Isso está errado. Absolutamente está errado. Amém. É difícil a pessoa concordar com o profeta, porque tem várias mensagens que o irmão Branham disse assim, ó, Jesus Cristo é Deus. Tem uma mensagem que eu não me recordo dela agora. O irmão Branham disse, esta é a revelação. Jesus Cristo é Deus. Então, a mente unicista, quando ela cata isso daí, ela já começa a passar para os seus membros. Está vendo que o profeta está dizendo que Jesus Cristo é Deus? Mas qual Jesus Cristo que é Deus que ele está falando aqui? Amém. Amém. Qual Jesus Cristo que é Deus que ele está falando? Porque Jesus disse, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Amém. Se você entender que Jesus é a imagem do Deus invisível, Deus nunca pode ser visto e nunca vai ser visto. Mas esse Deus que não pode ser visto, ele projetou a sua imagem. Amém. Quando aquele corpo foi formado no ventre de Maria, ali estava trazendo a imagem de Deus. Porque Deus não pode morrer. E a imagem é mortal. A carne é mortal. O espírito não é. O irmão Branham disse, espíritos não morrem. Então, se o espírito não morre, o espírito precisava colocar a tua imagem ali para que pudesse morrer. Amém. Graças a Deus. Deus projetou a sua imagem. E por não entender isso, quando William Branham diz, Jesus Cristo é Deus, você tem que entender que Jesus Cristo que ele está falando. Amém. A revelação vai fazer isso por vocês. Não sou eu, é a revelação. Da mesma forma que isso chegou bem quente para o irmão Claudinho. Amém. Graças a Deus. Então a revelação ela vai encontrar todos os filhos de Deus. Que nem a irmã trouxe o filho para ser apresentado na igreja. Mas de repente o que está sendo falado aqui é para ela. A Bíblia diz assim, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Como que uma mãe vai ensinar seu filho o caminho que ele vai andar? Amém. Como que ela vai ensinar o caminho que ele deve andar? Se ela estiver no caminho. Como que eu vou ensinar meu filho o caminho correto se eu não estou nele? Então, através do conhecimento da palavra, ela vai absorver isso para poder ensinar o menino o caminho certo. Amém. Amém. Amém? E também o irmão Branham disse que Jesus Cristo não podia ser seu próprio pai. A pessoa perdeu isso. Né? Ele não podia ser seu próprio pai. E agora? Mensagem de Hebreus, capítulo 4. Branham disse, agora, os unicistas tomaram isto, o grupo unicista de pessoas, e tentaram fazer o Pai, Filho e Espírito Santo somente um ofício, um lugar. É como seu dedo um. Isso está errado. Ele diz, Deus não poderia, Jesus não poderia ser seu próprio Pai. Amém. Se ele fosse, então ele era bem, como ele poderia ser seu próprio pai? Você vê como que o profeta batia firme nessa tecla? Amém. Como que ele poderia ser seu próprio pai? Aí as pessoas podem dizer, você não está dizendo que Jesus é a imagem de Deus? Ser a imagem de Deus é diferente de ser seu próprio pai. A imagem foi criada, a imagem foi gerada. Então ela não pode ser seu próprio pai. Amém. Graças a Deus. Hebreus capítulo 7. Porque o irmão Branham também diz que existe uma diferença entre Deus e Jesus.
Vocês observam que o William Branham sempre está mostrando para você que existem duas pessoas envolvidas? Amém. Tem dois seres envolvidos? É que nem a pessoa estava dizendo, Jesus é Deus, Jesus é o Pai. Mas quando eu digo que Jesus é o Pai, Jesus mesmo disse que ele era meu irmão. Quando Jesus disse, não me toques, porque eu ainda não subi para meu Deus e vosso Deus. Ele disse, vai a meus irmãos e diga que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Então o profeta diz que há essa diferença. Amém? Ele diz, agora, a razão que há uma diferença entre Deus e Jesus. Gente, isso é tão profundo isso. Existe essa diferença. Jesus teve um começo. Deus não teve começo. É só isso. Então, se Jesus teve um começo e Deus não teve começo, então em Jesus está tudo que estava em Deus. Tudo que estava em Deus estava em Jesus. Jesus teve um começo e Deus não. Essa é a única diferença. Ele disse, Melquisedeque não teve começo. Jesus teve um começo. Jesus teve. Mas qual que é a diferença aí? Ele está dizendo, mas Jesus foi feito semelhante a ele. Amém. Jesus foi feito à semelhança de Deus. Amém. Gente, algo semelhante, suponhamos que o irmão Claudinho não estivesse aqui agora e chegasse uma pessoa semelhante, eu ia achar que era ele que estava chegando ali. Então Jesus é semelhante a Deus. Amém. Deus estava colocando a sua semelhança ali. Sua imagem ali. A gente não pode aprofundar em muitas coisas para não atrapalhar a revelação da palavra para vocês. Amém. O irmão Branham também nos diz que Deus nem mesmo estava em Jesus, até ele ter sido batizado. Não estava nele. Então você observa que às vezes você vai ver pessoas falando em língua, expulsando o demônio. Elas recebem uma unção da palavra ali. Mas quando se trata de Deus mesmo, da palavra, o irmão Bruno está dizendo, Deus não estava em Jesus nesse período de tempo. Olha o que o profeta nos diz aqui na mensagem Paradoxo. Tem que ficar registrado o que eu estou passando para vocês hoje, porque tem pessoas que vai precisar. Amém. Verdade. Tem pessoas que vai precisar disso aqui. Da mesma forma que a pessoa está em dúvida, você conversa com a pessoa, ela está em dúvida. A pessoa diz, eu tenho muitas mensagens, tem várias mensagens. E aonde tem dúvida não existe revelação. Então essas coisas têm que ficar registradas, porque amanhã pode ser que eu não esteja mais no meio de vocês, não sei o dia da manhã. E alguém precisa saber dessas coisas. Então na mensagem Paradoxo, no parágrafo 282, Mombrana disse, este menino, criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria, Jesus não tinha nenhuma sabedoria. Deus vem para aqueles que não têm sabedoria. Porque tem que ser a sabedoria de Deus em você. Nenhuma sabedoria, ora, mas somente um menino de 12 anos de idade. O pai não habitava nele nessa época. Amém. O pai não habitava no filho nessa época. Então Deus abandonou Jesus. Deus nunca deixou Jesus. Jesus disse, o pai não me tem deixado só. Deus nunca deixou Jesus só. Aqui está dizendo que Deus não estava habitando nele nessa época. Porque não era o momento da palavra se cumprir. Amém. Então, quando que o pai veio sobre ele? O irmão Brana disse, porque ele veio
no dia quando ele o batizou. Quando ele, com letra maiúscula, o batizou. Amém. Então foi Deus mesmo que batizou Jesus com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando a pessoa vai nas águas para se batizar, sabia que ele tem 2 batismos? O homem está batizando você e Deus está batizando o seu espírito. Amém. Graças a Deus. Ele veio no dia quando ele o batizou. Ele viu o Espírito de Deus descendo, vê? E entrou nele. Amém. Graças a Deus. Rombrand disse, mas olhe, esse pequeno menino, de 12 anos de idade, sendo ele a palavra, Jesus era a palavra. Amém. Está entendendo? Ele era a palavra e Deus habita na palavra. Deus só habita na palavra. Então, quando você entende a palavra, quando a palavra é revelada a você, Deus vem e habita na palavra. Amém. Amém. Aí Deus está andando em 2 pés de novo, andando através de você. Amém. Quando você tem a revelação da palavra, aí você se torna a palavra. E Deus vem na palavra, que é você, Amém. para cumprir isso. Graças a Deus. Olha o que o profeta diz. Mas olhe, esse pequeno menino de 12 anos de idade, sendo a palavra, Jesus era a palavra. Por isso que Deus habitou em plenitude nele. E nós somos parte da palavra. Ele habita na parte da palavra que está em você. Amém. Amém. Ele nasceu ungido, veja, para ser ungido. E aqui ele estava. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele estava cuidando das coisas do pai ainda aqui na terra. Amém. Tinha que ter um período para Deus habitar em Jesus. Deus habitou em Jesus, Deus teve o tempo para habitar em Jesus e teve o tempo para deixar Jesus. Você observa que as pessoas elas acham que o Espírito que estava em Jesus era somente Deus. Então, quando Deus deixou Jesus, era para o corpo cair no chão. É verdade. Mas o Espírito que estava em Jesus era o Espírito dele e mais o Espírito de Deus nele. Amém. Você tem seu Espírito, mas quando você recebe o Espírito Santo, você tem o seu Espírito e mais o Espírito Santo controlando você. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Mensagem Elias, o profeta. Mombrana disse, para ficar bem batido na mente da pessoa, ele disse, e Jesus, o batismo que ele teve, vocês veem que é mais de uma mensagem, foi o batismo do Espírito Santo, o qual estava nele. Amém. Já estava nele. Porque Deus morou numa casa de 3 cômodos. O Espírito Santo já estava nele, mas precisava o selo, Deus precisava descer em plenitude nele. Amém. Que desceu sobre ele no Rio Jordão, depois que ele foi batizado em água. João testificou. Ele viu o Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre ele. Note. Então, quando ele subiu, ele mandou de volta o mesmo manto com o qual ele estava cingido. Jesus, quando ele morreu e subiu, o mesmo Espírito que levou ele foi o mesmo Espírito que veio sobre a igreja. Amém. Elias, quando ele subiu naquela carruagem de fogo, o mesmo manto que estava sobre Elias desceu sobre Eliseu. Amém. Simbolizando o Espírito Santo descendo na igreja. Amém. Amém. E você observa que Elias ele saiu daqui dessa atmosfera numa carruagem de fogo. E a mensagem que Elias pregou era uma mensagem sobrenatural. Porque o que levou Elias daqui foi um ser sobrenatural. Amém. O que transportou João na ilha de Patmos foi um ser sobrenatural, porque a mensagem era sobrenatural. O que transportou Filipe foi um ser sobrenatural, porque a mensagem de Filipe já tinha tomado um estágio.
Você observa que ele não sabia nem quem era Jesus ainda. Ele não sabia nem quem era Jesus. Mas quando Jesus disse, há tanto tempo estou com você, Felipe. Tanto tempo estamos juntos nessa caminhada. E não sabe quem eu sou, Felipe. Mas quando Felipe adquiriu a revelação, ele não perguntou mais nada. Amém. E a mensagem agora estava conduzindo ele. E quando você atinge a revelação, a mensagem agora vai te conduzir para um lar extraordinário que a mente humana não pode ver, Amém. que é algo sobrenatural. Glória. É algo sobrenatural que está reservado para cada um dos filhos de Deus. Amém. Mensagem, a manifestação dos filhos de Deus. Porque Jesus tinha o Espírito dele, como nós dissemos, e mais o Espírito Santo. O irmão Branham disse, no jardim do Getsêmani, a unção o deixou. Deus deixou Jesus ali. Amém. É dois seres ou não? Sim. Um falava e às vezes era o outro que falava. Era dois seres envolvidos. O irmão Brana disse que era um mistério para os apóstolos. Era um mistério. Então, se os apóstolos não entendiam Jesus, se você olhar o ministério de William Brana, ele era um mistério para aqueles que seguiam ele. Amém. O mistério era tão grande que cada um fundou seu tabernáculo com a sua mentalidade unicista. E estão tocando aí. Por que eles fizeram isso? Porque eles não entenderam. Porque às vezes era o William Brana que falava. E às vezes era Deus que falava. Mensagem ao nascer do sol. Mensagem ao nascer do sol, está escrito. Vou voltar na mensagem ainda, que eu pulei algo aqui, devido ao animal. Voltando aqui onde eu disse para vocês, que a unção o deixou. Por que a unção o deixou? O William Branham disse, você sabe, ele tinha que morrer como um pecador. Jesus tinha que morrer como um pecador. Amém. Ele morreu um pecador, você sabe disso. Não os pecados dele, mas os meus e os seus. Amém. Amém. Gente, é muito fácil ler isso aqui. Mas agora você tem que entender que Jesus, o que está dizendo aqui é que você não tem pecado. Amém. Ele morreu pelos seus pecados, você não tem mais. Isso foi tirado de você. E você permite que alguém te chame de pecador, você não é. Quando você aceita o que as pessoas falam, você está dizendo, o sacrifício de Jesus foi em vão. Olha de novo para você entender. Ó. Eu já li isso aqui algumas vezes e às vezes passava algo por alto. No jardim do Getsêmani, a unção o deixou. Você sabe, ele tinha que morrer como pecador. Todos os pecados do mundo estavam sobre Jesus. Amém. Amém. Todos os pecados. E os pecados não eram dele. Eram pecados meu e seu. Aí ele falou assim, Claudinho, você não tem mais nada. E tirou seus pecados. Irmão Paulo, irmã Marlene, vocês não têm mais nada. Irmã Monique, vocês não têm mais nada. Porque Jesus levou, ele tirou isso de você. Amém. Pecado é incredulidade. E você crê na palavra. Tudo foi tirado de você. Do cristão. Tem pessoas que continuam em pecado porque não atingiu a revelação. Mas quando você entende o que foi feito, você diz, eu não peco mais. Eu não tenho Amém. pecado. Amém. Graças Amém. a Deus. Se está falando aqui que ele levou os seus pecados, é porque você não tem.
A gente tem que encarar isso com naturalidade. Eu não tenho pecado. Se alguém te chamar de pecador, você fala, mas aonde eu sou pecador? Você diz para a pessoa, viu, mas o que é pecado? Ah, pecado é falar do outro. Isso não é pecado. Pecado é beber. Isso não é pecado. Isso é atributo do pecado. E tudo isso foi tirado de você. Amém. Ele morreu um pecador. Você sabe disso. Não os pecados dele, porque ele não tinha. Mas os meus e os seus. Amém. Se ele não tinha e levou, você também não tem. Amém. Tudo isso foi entregue de volta para Satanás. Por que você acha que Jesus morreu e desceu à sepultura? O irmão Brana disse, o corpo foi para a sepultura e a alma foi pregar para as almas em prisão. Deus foi através de seu filho pregar para as almas em prisão. Agora, quando o profeta fala que Jesus foi pregar para as almas em prisão, qual o Jesus que foi? Porque o corpo estava na sepultura. O que foi Deus mesmo. Amém. Amém. Mensagem ao nascer do sol. Lembrando isso, quando Deus olhou para o corpo, porque Deus estava fora. O Espírito deixou no jardim do Getsêmani. Ele teve que morrer. Amém. Ele teve que morrer um homem. Lembre-se, amigos. Ele não tinha que fazer aquilo. Esse era Deus. Deus ungiu aquela carne, o qual era a carne humana. Ele não tinha. Se ele tivesse subido ali como Deus, ele nunca teria morrido aquele tipo de morte. Porque não se pode matar a Deus. Amém. Amém. Deus não morre, mas teve alguém que morreu por você. Teve alguém que morreu por você, e é aí onde entra a revelação da palavra que pode selar a sua vida. É verdade. Se Deus, veja bem, se Deus não morre, e teve alguém que morreu por você, e você tem um profeta que diz que Deus não podia mandar outra pessoa morrer. Ele disse, se Deus mandasse seu filho morrer, Deus seria injusto. Aí eu crio alguma coisa, aí suponhamos que eu falo para o meu filho assim, olha, eu fiz algo, deu errado, agora você vai lá e morre por mim. Se Deus tivesse feito isso, ele seria injusto. Amém, é verdade. Se Deus mandasse qualquer outra pessoa para morrer por algo que ele fez, ele não seria Deus. Mas alguém morreu por você. E esse alguém não é o Filho de Deus. E Deus não morre. Já pensou? Você tem que conhecer o seu cordeiro. Amém. Alguém morreu e Deus não morre. Deus não podia enviar outra pessoa. Deus não morreu, não podia enviar outra pessoa, então quem foi que morreu por você? O que morreu por você foi a imagem do Deus invisível. Glória a Deus. Deus projetou a sua imagem. Amém. E essa imagem, Deus saiu da imagem. Essa imagem foi até a cruz para padecer, morrer por cada um de nós. Amém. Então você tem que conhecer o seu cordeiro. Não adianta você falar assim, Jesus é o Filho de Deus. O diabo já sabe. Ele está trabalhando em cima das pessoas no tabernáculo, nas igrejas, mostrando isso. Que Jesus não é seu próprio Pai. Isso aí agora já é o bordão de Satanás. Essa já é a mensagem de Satanás. Ficar empurrando isso na sua goela. Que Jesus não é seu próprio Pai. Mas de que forma que ele não é? Amém. Mas de que forma que ele não é seu próprio Pai? A revelação vai mostrar isso para cada um dos filhos de Deus. Deus está mostrando isso para você depois que os selos foi aberto. Depois que a revelação tomou posse de seus filhos. Graças a Deus. Se ele tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido. Aquele tipo de morte. Não se pode matar a Deus. Deus não morre. Mensagem possuindo a porta do inimigo.
Eu creio que vocês já estão possuindo a porta do inimigo. Amém. Amém. O inimigo já não tem poder para abrir a porta e entrar até vocês. Porque essa porta que está dentro de vocês está lacrada. Possuindo a porta do inimigo, o profeta disse, quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo de João, ele se tornou o Messias ungido. Não era. Amém. Ele não era ainda. Foi depois que o Espírito desceu. O profeta disse, agora recordem, ele era o Filho de Deus quando ele nasceu. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Mas quando ele se torna o Messias, isto é quando o Espírito Santo vem sobre ele. Amém. Porque Messias significa o ungido. Ele não era isso antes. Testemunho de William Branham. Já estou terminando, viu, irmãos? Ele disse, irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres. Temos que morrer. Mas o Espírito de Deus que está entre nós, ele está aqui. Amém. O Espírito de Deus está entre nós. É o mesmo Deus que se encontrou com Moisés no deserto. Olha quem está aqui. É o mesmo que encontrou Moisés lá no deserto. Amém. Aonde mais? Ele diz, estava em Jesus Cristo na terra. Então tinha um ser que estava em Jesus Cristo na terra. Porque a vida disto prova que é o mesmo Espírito. Amém. Está fazendo a mesma coisa. Gente, ele está fazendo a mesma coisa. Se Deus agiu de uma forma através de Jesus, ele vai agir da mesma forma através de você. Porque Jesus, ele saiu da frente e deixou Deus fazer as obras através dele. E quando ele vem na semente eleita, ele habita na palavra que foi revelada para você, Deus só habita na palavra. Amém. Então por isso que você tem que ter a compreensão da palavra. A palavra pura, da mesma forma que estava no original. Lembra que a gente começou falando de genérico, né? Então a palavra não pode ser genérica. Ela tem que ser da mesma forma que estava no original. Amém. O original é mais caro. O original é valioso. Então esse mesmo Deus original que estava lá no começo é o mesmo que está aqui, selando o coração de cada um de nós. Amém. O homem, o corpo, não era a deidade, mas a deidade estava no corpo. A deidade é Deus mesmo. Amém. Amém. O corpo não era o Deus Todo-Poderoso, mas a deidade, Deus mesmo estava nele. Amém? Amém. Estamos encerrando. Graças a Deus. Eu quero que vocês entendam isso daqui, ó, que já falamos algumas vezes, né? A mensagem Cortina do Tempo, para encerrar. O irmão Branham fala sobre os apóstolos. Agora já imagina você andando com a pessoa. Jesus pregou 3 anos e meio. Jesus viveu 33 anos e meio e pregou só 3 anos e meio. Porque não era ele que pregava, senão ele começava a pregar mais cedo. O pregador é Deus mesmo. Então, o William Branham nos diz a mensagem Cortina do Tempo. E as pessoas andaram 3 anos e meio com ele e não entendiam. Pessoas que andaram com William Branham não entendiam ele. Eles não entenderam ele. Amém. E continuam não entendendo. Quantas passagens nós falamos aqui? Quantos parágrafos da mensagem a gente leu aqui, onde o profeta está dizendo, eu não sou unicista. Amém. Eu não creio que Jesus era seu próprio pai. E eles continuam afirmando isso. Então eles estão chamando William Branham de mentiroso. Porque era um mistério para eles. E continua sendo. Mas para nós que somos salvos é revelação de Deus. Amém. Mensagem Cortina do Tempo. Eles não conseguiam entendê-lo. Entender quem? Jesus. Jesus era um mistério. Até mesmo para os apóstolos. Gente, olha que coisa maravilhosa. Ele era um mistério até mesmo para os apóstolos. E você está entendendo hoje. Amém.
O irmão Brana disse, ninguém podia entendê-lo. Por que ninguém podia entendê-lo? Olha o que o profeta diz aqui, ó. Porque havia duas pessoas falando o tempo todo. Amém. Às vezes eles pensavam que era Jesus que estava falando com eles, era Deus. Às vezes eles achavam que era Deus, era Jesus. É por isso que quando Deus falava, quando Jesus chegava e falava assim, ó, na verdade, eu vos digo, era Deus. Não era o Filho de Deus falando, era Deus falando através dele. Na verdade, eu vos digo. Amém. Qual é a outra parte que era Deus que falava? Quando foi dito assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou, era Deus. Amém. E muitas vezes eles não entendiam isso. Outra passagem que era Deus que falava, chegava alguém em pecado diante de Jesus, Jesus falava assim, ó, seus pecados estão perdoados. Quem que estava falando ali? É só Deus que perdoa pecado. Na cruz Jesus falou assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Amém. É só Deus que perdoa. Só Deus. Então, são essas pequenas coisinhas que faz você entender que era um Deus todo-poderoso. É por isso que a palavra diz que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Consigo mesmo. Consigo mesmo. Era tudo é Deus que faz. Tudo é Deus que faz. Então eles não entendiam porque eram duas pessoas falando o tempo todo. Mas quem eram essas duas pessoas? No parágrafo 23, o irmão Brana disse, a pessoa de Jesus Cristo estava falando. E Deus estava falando. Amém. Os dois falando junto. Deus estava falando nele. Deus estava falando nele também. Às vezes era o próprio Cristo. Às vezes era o Pai que habitava nele. Amém. Você vê isto? Eles não conseguiam entender algumas coisas que ele dizia. Ele falava em enigmas com eles. Amém. Amém? Tinha muitas coisas aqui que a gente poderia continuar falando, mas o nosso tempo aqui ele já deu, né? Essa parte aqui. A gente vai passar para a parte da Santa Ceia. Que Deus abençoe nossos irmãos conectados conosco. Que Deus os guarde. Que Deus abençoe vocês. Que esse culto possa ficar intacto para futuramente estar na mão dos irmãos. Que Deus os guarde. Estamos passando para a parte da Santa Ceia. Mas antes eu vou deixar o irmão Claudinho cantar mais um hino com os irmãos. Antes que nós possamos estar dando continuidade, amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nossa, olha o hino com a Bia aqui, misericórdia. Amém, graças a Deus. 336. Amém. Olha. Graças a Deus. Porque ele vive. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Graças a Deus. terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus. Graças a Deus.